Nação Americana. Então, dando prosseguimento, né, às nossas ações de conscientização do Setembro Amarelo, hoje nós batemos um papo muito bacana com o Josenilson, que é psicólogo do clube, com o Kevin, que é o nosso capitão do Sub-20, e a Camila, que é a nossa goleira das Espartanas. Batemos um papo muito legal aqui no CT Lana Drummond, também dando prosseguimento à nossa conversa sobre cuidado da saúde mental. Josenilson, quais as principais atribuições como psicólogo da base e também da categoria feminina do clube, e quais os principais desafios, né, para ajudar a cuidar da saúde mental dos nossos jovens atletas? Bom, dentro do clube a gente tem uma estrutura de um departamento psicossocial e pedagógico, né? Eu estou aqui desde 2019, né, e a gente vem fazendo um trabalho onde a gente busca um cuidado integral do atleta, né? Então a gente, além dos fatores psicológicos, né, a gente faz toda essa avaliação social, né, e o cognitivo também, que é muito importante, né? E aí a pedagoga trabalha com eles essa questão da escola e do cognitivo, né? O trabalho da psicologia em si, né, o cuidado com o atleta como humano, né? Às vezes a gente esquece muito desse fator humano dentro do atleta, né? E a gente sempre busca trazer, né, nas observações diárias, né? A gente sempre está acompanhando ali o dia a dia do atleta dentro do campo, sempre acompanhando o comportamento em jogo, pós-jogo, pré-competitivo, né? A partir daí, a gente, junto com a comissão técnica, a gente elabora um plano de ação, né, vamos dizer assim, para trabalhar com aquele grupo ou com determinado atleta, né? A gente monta essa periodização, junto com a periodização física, técnica, a gente monta a periodização mental, que é tão importante quanto, né? A gente alinha isso tudo e começa a trabalhar ali com a categoria. A partir do momento que a gente faz esse trabalho com o grupo, a gente sempre vai monitorando com as comissões, né, atletas de forma individual que eles observam, né, ou mesmo a gente consegue observar no dia a dia que precisa de algum atendimento pontual, alguma acolhida de forma individual. A partir daí a gente faz essa aproximação com esse atleta, né, e tudo que tange a psicologia. Quando a gente fala em psicologia, a gente sempre preza o sigilo, a ética. A gente chama esse atleta para um momento e a partir daí a gente tenta entender qual que é aquele momento, se é algo ali no que tange a saúde mental ou se é algo realmente que está voltado ali para o alto rendimento, né? Ou se esse fator humano dele, né, do atleta mesmo, está impactando no alto rendimento. Agora, Kevin, queria que você contasse um pouco da sua carreira, né? Você passou por alguns momentos delicados até você conseguir sua afirmação no futebol de base. Quais são as principais adversidades que você precisou encarar? Eu passei por algumas dificuldades, sim, no futebol, e foi meio complicado até eu me firmar, até chegar no América e conseguir performar bem. Passei por grandes momentos assim que eu queria realmente parar, e isso que foi a intervenção do Nil, que me ajudou muito em conversas, em bons papos. Eu tive problemas em família, né? E foi muito bom o papo que a gente teve. E hoje, graças a Deus, eu consigo me firmar bem, mas passei por grandes momentos assim que eu realmente quis parar, principalmente. Aqui também já passei no início que eu cheguei, foi muito complicado, né? Porque a gente vê pessoas falando, nossa, tu não vai conseguir, pessoas falando que tu não pode, que tu não deve fazer isso, sabe? É aí que entrou o Nil, né? Entrou com bons papos e me ajudou muito, e hoje eu tô bem firmado aqui no América. Camila, a gente sabe que o futebol feminino brasileiro ainda tem muito a evoluir, né? Muitos pontos ainda a se evoluir, especialmente também no que se refere ao cuidado com as atletas, né, no dia a dia. Qual foi o momento mais delicado que você vivenciou, que foi um momento assim que a carga psicológica foi mais pesada e você precisou de um apoio? Então, o futebol feminino tem começado a evoluir mais rapidamente agora, né? E muitos clubes ainda não têm esse cuidado com o lado psicológico da atleta. O momento mais delicado assim, da minha carreira foi em 2019, início da pandemia, onde eu tive que ficar alojada e eu ficava indo só do treino para o alojamento, não tinha nenhum tipo assim de uma recreação, uma coisa para poder distrair a mente. Foi até um período da minha carreira que eu tive
que iniciar tratamento com remédios, ficar longe da família, foi um período muito difícil. O case do Kevin que ele traz aqui é algo muito importante para a gente pontuar aqui, né, que vem de encontro com o que eu falei, desse fator humano. O Kevin apresentava algumas situações, né, e ele trouxe essas situações para o setor de psicologia, né, compartilhou com o treinador em determinado momento. A gente teve o apoio dessa comissão técnica para com esse atleta, né, ele procurou, trabalhou isso nele, né, conseguiu identificar o que realmente precisava mudar ali na questão mental dele, ele conseguiu trazer isso para o dia a dia, né? E depois foi um atleta fundamental para a nossa campanha do Campeonato Mineiro, aí, campeão 2021, né? Ele chegou a ser, em determinados momentos, ferramentas, né, da psicologia ou do próprio treinador para motivar o grupo, para ser realmente essa figura ali que fazia com que os atletas entendessem tudo aquilo que a gente estava propondo, né? Porque além dos atendimentos com ele, com alguns outros atletas, a gente fazia todo um trabalho com o grupo, né? O trabalho que foi desenvolvido na campanha 2021, ela começou no início da temporada, na pré-temporada, construindo alguns valores, né? E foi de encontro com essa história que ele trouxe aqui, né? E sempre com o apoio da comissão técnica, a gente conseguiu fazer aí com que eles entendessem esses valores, né? Externalizar e não esquecessem até o objetivo final, que foi resultar aí no título. Uma coisa que tu falou, porque foi uma coisa que no início eu estava performando, quando a gente teve o início da conversa, performando Sim. bem, e depois caí de rendimento em questão disso, de achar o que realmente está acontecendo. Aí eu mudei algumas coisas, tem questão alimentar, parei de me alimentar bem, aí eu comecei a conversar com o Nil e passar isso também para ele, e juntou junto com os problemas que estavam realmente fora de campo, né? E aí que entrou o Nil e que foi isso que aconteceu. Né? Ajudou a identificar onde poderia, né, ser trabalhado alguma situação para que você melhorasse seu rendimento e também o sentimento de estar se sentindo bem. Sim. E no futebol feminino a gente tem uma preocupação especial com as meninas. A gente tem um profissional lá também, um profissional da psicologia que fica somente exclusivo voltado para o futebol feminino, tanto profissional quanto o sub-20, né? Então, toda semana eu tenho encontros lá, eu vou lá para ver como tá a demanda, como tá o dia a dia, né? E esse profissional fica lá reportando, né? E todo o departamento também busca uma vez por mês também tá fazendo encontros, né, com as meninas, o departamento social e pedagógico, para a gente abranger o futebol feminino como um todo, sempre trazendo um apoio maior para elas. E você, como psicólogo profissional da área, José Nilson, como é que você enxerga assim, uma responsabilidade precoce, né, que esses jogadores têm? Porque se você comparar com pessoas que não são atletas, né, com a mesma idade, eles não têm tanta responsabilidade de cobrança assim, de rendimento, principalmente físico, né, que esses jogadores têm numa idade assim, muito jovem ainda. Eles assumem uma responsabilidade assim, realmente muito precoce, né? E aí vem da cobrança não só interna deles, mas tem cobrança da família, né? Que gera uma expectativa quando começa a investir, né? E quando eu falo investimento não é só dinheiro, é tempo, a expectativa emocional, né? Empresários quando começam a entrar em determinado momento, né? E a partir daí gera-se essa responsabilidade de, poxa, eu preciso de um contrato profissional, que é o primeiro que eles pensam. Poxa, eu preciso subir para o profissional, jogar no time profissional, né? Eu preciso estar sempre jogando bem, né? Então, isso traz uma carga emocional muito grande para o atleta, né? Então, traz uma cobrança que gera uma ansiedade com essa expectativa, né? Isso, a longo prazo, sem ser trabalhado com o atleta, isso pode trazer um dano, né, que pode prejudicar realmente na carreira dele. Aqui no clube a gente busca trabalhar desde a nossa iniciação, desde o sub-10, né, a iniciação, até a especialização, até o sub-20. Né? Então a gente toma muito cuidado com todas as etapas para o atleta realmente entender que é um processo. Né? E aí junto com o restante do departamento a gente faz isso também com a família, entende todo esse núcleo familiar, né? Para que realmente a família também entenda e faça com que o dia a dia do atleta seja mais espontâneo, mais saudável mesmo. Eu agora queria, Kevin e Camila, que vocês comentassem qual que é a importância de se ter um profissional de psicologia no dia a dia de trabalho de vocês. Vocês às vezes estão treinando ali ou jogando, mas lembrando que se precisar vocês podem ter uma pessoa para conversar e
e ajudar vocês em determinados aspectos? Eu acho que é muito importante, porque a gente que mora, eu particularmente moro longe da minha família está em Porto Alegre, então às vezes a gente vai sentir falta também de um carinho, de um apoio, de uma conversa. Então é bom às vezes a gente ter ali, pô, Nil, e aí, tudo bem, mano? Como você tá? Trocar um papo, conversar, falar da minha vida, falar como que eu tô em casa. Então é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente se sente muito sozinho, realmente se sente muito sozinho. E é bom ter o psicólogo do nosso lado, porque às vezes a gente não dorme bem, não acordou bem, tá tendo um dia ruim, aí chega ali, conversa, vai num canto, conversa, troca um papo, e isso ajuda muito. É importante porque, às vezes, dados os momentos do treinamento, a gente identifica vários sentimentos dentro da gente, a gente não consegue saber como lidar com eles, e ali o profissional ajuda a gente a desatar esse nó, né, e a procurar o caminho correto para poder tratar esse determinado sentimento, para a gente não prejudicar a nossa performance dentro de campo. A psicologia do esporte em si, ela tem todo um aspecto diferente, né? Porque a gente está em loco ali, no campo, né? No dia a dia do atleta. Eu sempre falo, psicólogo não conversa, psicólogo faz intervenção. Às vezes é uma brincadeira, né? Com o atleta, ele tem uma liberdade diferente com a gente, né? É uma chamada no canto, ele começa a falar algumas coisas ali, e ali vira um mindset, né? Digamos assim, para esse momento terapêutico, porque vai ser um momento terapêutico mesmo daquele atleta. Ele traz ali as demandas dele, ele agenda uma conversa com a gente, né? Então a gente sempre está perto no dia a dia, estreita esse laço e proporciona esse conforto, né? O jogo em si, a psicologia não tem uma atuação incisiva ali no jogo, né? Mas só do profissional estar ali acompanhando. Às vezes o atleta já trabalhou uma técnica, por exemplo, de controle de ansiedade, né? Ele trabalhou, ele viu o psicólogo e falou, poxa, eu já trabalhei isso com o Nil, então isso aqui já estou mais confortável, né? E faz com que ele consiga ter uma performance melhor, consiga passar por aquele momento do jogo de forma mais saudável ali. Então, a psicologia do esporte, ela tem que estar próxima, né? E sempre junto, e sempre ali aonde realmente acontece o esporte, aonde realmente o atleta vai sentir ali o seu emocional sempre bem aflorado. Eu acredito, inclusive, que tem alguns ganhos técnicos, né? Porque, por exemplo, você conhecendo os perfis de atletas dentro do elenco, o treinador, a comissão técnica pode identificar mais fácil, né, com um parecer seu de repente, por que determinado atleta em tal dia não apresentou um rendimento legal ou apresentou um comportamento que não é comum do atleta, mas com a sua intervenção, com o seu feedback, talvez eles possam entender e saber por onde atacar, né, por onde intervir. A psicologia do esporte, ele não trabalha sem essa parceria com a comissão técnica, não existe isso. A gente sempre está junto ali com a comissão técnica, né, para a gente entender realmente o que está sendo treinado, para a gente também entender se o atleta está conseguindo assimilar o que está sendo demandado para ele ali, né, qual que é o treino que passa, se ele consegue responder. Se determinado comportamento é oriunda de um comando do treinador, né, então a gente também traz esse feedback para o treinador também, junto à comissão técnica, né? Então a gente tem um elo muito forte com os treinadores, com os auxiliares, com os preparadores, treinadores de goleiro em si, para a gente acompanhar o atleta como um todo, no treinamento, no dia a dia. Aconteceu alguma coisa, eles reportam para a gente acompanha e depois traz um feedback, né? Obviamente, nos respaldando da parte ética ali do que foi tratado com o atleta, mas fazendo com que ele entenda aquele momento humano do atleta ali que ele está passando, para ele realmente ir administrando, fazendo uma boa gestão daquele grupo. E como que costuma ser sua abordagem, assim, principalmente com os jovens atletas, no caso tanto a Camila quanto o Kevin? Muitas vezes eles podem estar numa situação de lidar com uma sobrecarga mental, não somente por causa da cobrança das questões técnicas, das questões ali profissionais, mas também às vezes por fatores externos. Eu procuro sempre estar muito próximo dos atletas, sempre estar acompanhando o treino, o jogo, né? Sempre deixar com que eles demandem bastante, né? Que eles falem, que eles sintam confiança na psicologia, que eles entendam que realmente eles podem ir lá e que eles vão falar lá, o que vai ser tratado lá vai ficar lá, né? Eles vão deixar lá, né? Hoje a nossa sociedade em si,
tem o costume de falar muito. A gente tem muito pessoas para falar, mas pouca para escutar, né? Então, eu sou sempre esse ouvido, né? Quando tem algo errado, quando tem algo disfuncional ali no comportamento do atleta. Então, eu estou sempre muito próximo, né? Então, sempre cumprimentando, sempre todo mundo como chega. Hoje, como a gente já está aqui, já tem um tempo, quando está entrando no CT, se a gente está vendo o atleta, a gente já sabe que aconteceu alguma coisa, ou que está bem, ou que está precisando de algum contato. E aí, aos poucos, a gente vai administrando esse contato. Chegando sempre aos poucos, respeitando o espaço do atleta, e automaticamente isso vai acontecendo. Bacana. Kevin, como que você se vê tendo um papel de representatividade hoje, né? Você é um dos líderes do elenco sub-20, tendo inclusive também o papel de contribuir para uma mentalidade positiva do grupo no dia a dia. Acho que no início eu não me via preparado, no início quando eu cheguei aqui, para ser um dos líderes. E tendo conversas com comissão técnica, conversas com o Nil, eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo. E hoje eu consigo chegar aqui no CT e deixar os problemas de lado. Eu deixo os problemas para depois, né? Então eu tento estar com uma energia boa para conversar com alguém. Converso muito com os meninos toda hora, converso com um aqui, porque eu também consigo ver quando um tá bem, quando não tá bem, quando um tá chateado e quando tá com energia boa ou não. E eu tento conversar muito, falar para eles em questão de desfrutar, a gente aproveitar, vamos desfrutar, vamos aproveitar esse momento, né? E a gente se diverte. Hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto pronto para liderar e isso me faz bem. O Kevin foi desenvolvendo isso com o tempo, né? Obviamente com o respaldo aí do treinador, né? Do Willi, que fez isso muito bem feito com ele, né? Foi trabalhando isso nele, tomou ele como referência no elenco e às vezes é engraçado, o Kevin, mesmo quando ele tá no DM, ele consegue mobilizar os meninos de tal forma que os meninos do DM, o DM fica inflado com ele, né? Então ele tem esse papel de motivador, de mobilizar mesmo, né? De também mobilizar a comissão técnica, porque isso é importante. Eu já vi em diversos momentos ele também ter esse cuidado com a comissão técnica, né? Porque às vezes a gente foca tanto no jogador que a gente às vezes esquece lá do treinador, do auxiliar, né? E eu vejo que ele tem esse cuidado em, às vezes tá perto, tá conversando, mesmo machucado, ele tá lá na beira do campo, né? Repondo a bola ou conversando alguma coisa para descontrair também, né? Porque às vezes não, a maioria das vezes eles estão sempre muito focados, muito concentrados nas atividades, e aí ele tá sempre fazendo essa mediação muito positiva para o grupo. Camila, hoje você vive um momento muito especial também com a camisa do América, né? Voltou para o clube, voltou a defender nossa meta e está até próximo de completar 100 jogos pelo clube. Como que você vê esse momento da sua vida e o América fazendo parte desse momento? Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa novamente. É um clube que me abriu portas, que me ajudou a conquistar várias coisas, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E eu estou muito feliz e muito ansiosa para poder alcançar essa marca. E eu acho que é um momento histórico, né, na carreira de um atleta no futebol feminino, que é tão difícil você conseguir ficar tanto tempo assim num clube de camisa e com essa representatividade toda. E, José Nilson, como que você vê, assim, tanto na nossa categoria de base, também na categoria feminina, como que esse bom ambiente assim, pode ajudar, né, amplificar, né, o rendimento, tanto individual quanto coletivo dos atletas? É muito positivo, né, ter um ambiente saudável, né, que proporciona essa alegria, esse desfrutar do atleta que a gente usa muito aqui no Sub-20. A gente tenta replicar isso para todas as categorias, né, obviamente com o aval da nossa diretoria, né, nossa diretoria de base, ela preza muito isso, né, isso deixar o atleta ficar sempre feliz, deixar ele desfrutar o jogo, deixar ele desfrutar o treino mesmo, né, ele aproveitar ao máximo a estadia dele aqui no clube, né. Existem os momentos de cobrança, sim, né? Mas a gente quer que nunca isso seja um empecilho para aquilo ser desprazeroso para o atleta. Né? Ser atleta de alto rendimento não é gostoso. Todo dia ele está gastando o máximo ali do seu físico, né? Fisiológico, e o seu mental. E vendo isso, né, se a gente não proporcionar um ambiente humano, né, desde a chegada dele aqui, desde ele pegar a roupa lá na rouparia mesmo, né, e isso
fazer com que ele tenha um ambiente saudável ali, desde quando ele vai fazer as refeições dele, né? Se a gente não proporciona isso para ele, fica muito engessado, né? E ele se sente ainda cada vez mais pressionado. Isso vai colaborar, obviamente, né, para um baixo rendimento, né? Ele vai ficar infeliz, digamos assim, né? Não vai estar satisfeito, aquilo de alguma forma vai desmotivar ele, né? E se ele já tem algum aspecto mental ali, né, algum fator ali que vai implicar ali, não vai conseguir performar, né? Então a gente sempre tem que proporcionar da melhor forma possível um ambiente mais saudável, mais alegre, mais espontâneo, obviamente com a cobrança que o futebol tem que ter e existe. Agora, eu queria que Camila, Kevin, quais os conselhos que vocês dão, né, para atletas que possam estar passando nesse momento por algumas situações similares às que vocês passaram e conseguiram superar? A pessoa não pode ter medo de procurar ajuda. Tem muitas pessoas que têm vergonha, têm medo de chegar em alguém e falar, eu estou precisando, está acontecendo isso, porque tem muita gente que julga ser frescura, né? Que, você é atleta, você trabalha com isso, você é assim, você não tem o porquê de você sentir o que você está sentindo. É frescura sua, é coisa passageira. Não, não é passageiro. Você está sentindo, você vai em busca de ajuda que vai dar tudo certo. Eu acho que é procurar ajuda. Procurar ajuda porque muitas pessoas nesse momento, ao invés de te ajudar, né, primeiro tem que procurar uma pessoa de confiança, né? Procurar um profissional, procurar um tio, uma tia, né? Porque nesse momento muitas pessoas que não são da tua família, que são considerados teus amigos, né, vão chegar e falar, é frescura, como ela disse, é frescura, vão te botar para baixo, né, nesse momento que é um momento que tu não tá bem, né? Então o que eu deixo aqui para essas pessoas é procurar ajuda. Procura ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha, procura que vai ser muito bom. E Josenilson, o que representa essa simbologia, né, do Setembro Amarelo, né, todo mês de ações voltadas nesse sentido? E hoje é até uma campanha mais abrangente, né, porque inicialmente era destacando mais a luta contra o suicídio, mas que é uma das consequências, né, finais, né, de um transtorno mental, mas hoje é uma coisa mais abrangente que principalmente vem para destacar, né, a importância desse cuidado e dessa saúde mental ser preservada. Como que você vê essas ações de Setembro Amarelo? Bom, Setembro Amarelo vem aí para lembrar da gente da luta que a gente tem, né, conscientização que a gente tem contra o autoextermínio, né, que é o suicídio mesmo, né, a gente tem que deixar isso muito claro, né, que a gente precisa sempre estar atento a isso, né, eu sempre falo, o setembro representa, mas a gente precisa estar atento o ano todo, porque a gente vê números cada vez mais crescentes, né, quanto ao autoextermínio, quanto à ideação suicida, quanto à depressão, quanto aos transtornos psicológicos, que são os que mais provocam o autoextermínio, né? Então, assim, no dia 10 de setembro é o dia mundial, né, de combate ao suicídio, né? E esse mês de setembro é o mês que representa e que nos traz aí a ideia de que a gente precisa, nós profissionais da psicologia, né, e nós todos, sociedade, precisamos nos atentar aos sinais, né, que as pessoas às vezes próximas da gente, né, trazem quanto ao autoextermínio. Às vezes tá melancólico demais, às vezes é uma fala que ele fala no WhatsApp ali pra gente, né, que dá uma ideia de que a pessoa está desistindo da vida, e a gente precisa ficar cada vez mais atento a esses sinais para a gente ajudar. Às vezes, se a gente não conseguir ajudar, a gente oferece para essa pessoa, né, um profissional que ele pode buscar para ajudar ele, né? A pessoa que está com a ideação de suicídio, ele está em sofrimento extremo, sem expectativa de vida. E a gente precisa nos atentar e importar com isso, né? Porque isso é muito grave, né? Às vezes a pessoa fala, nunca vai acontecer com algo próximo, até que acontece com alguém próximo, ou alguém da família, ou algum amigo, né? Então, o setembro fica o recado desse cuidado, né? Nós, quanto sociedade, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos realmente da forma positiva da vida um do outro, né? Que é se importar. Bacana demais. E para você que está assistindo, existe um canal exclusivo onde você pode fazer o contato, né? Se estiver passando por alguma angústia, alguma ideação suicida, para a gente tomar esse cuidado. Disque 188, Centro de Valorização da Vida.